Nós celebramos o segundo domingo do tempo da Quaresma e, como sempre retomo, a Quaresma é um retiro espiritual. Então, dia a dia, domingo a domingo, o Senhor vai nos inserindo no seu mistério. De maneira muito própria, a liturgia de hoje nos interpela quanto à nossa experiência de fé. Até porque, gente, olha, se nós olharmos para o mundo de hoje, mesmo as pessoas que não acreditam em Jesus, em Deus, são ateus, ateias, mesmo aqueles que são de outras religiões, ninguém tem dificuldade de aceitar o Jesus ético e moral. Ninguém tem dificuldade. No entanto, o grande desafio nosso, não que a moral que emana de Jesus, os princípios não sejam importantes, claro que são, mas a grande dificuldade é assumir o Jesus que é Deus, que é Filho de Deus. Porque afirmar que Ele é o Filho de Deus é dizer aquilo que está hoje no Evangelho, que é nele que converge toda a Escritura. Ele é o cumprimento de todas as coisas e o sentido primeiro e último da realidade. O que vale dizer que, se não for para Ele, a vida não vai ter sentido nenhum. E quando a gente olha, por exemplo, Abraão na primeira leitura, que ainda é Abrão, não fez a experiência da aliança que depois se torna Abrão, ele recebe de Deus uma mensagem, fala: Abrão, vai com a terra aí. Só que Deus fala até que Ele vai mostrar, não é nenhum lugar que Ele sabe onde vai ser. E Deus derrama sobre ele uma promessa, vai dizer: aqueles que você te abençoar serão abençoados, e os que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. E em você, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Imagina que promessa é essa? Só que, gente, os teólogos dizem que é com Abraão que propriamente se insere a dinâmica de fé. Porque, pensa comigo, se você dá uma volta aqui por São Carlos, você vai ver outras igrejas católicas, você vai ou não vai? Aqui perto, inclusive, nós temos símbolos religiosos, né? A sua família te ensinou a rezar, tem fé, mesmo que não seja o povo mais católico, mas tinha uma espécie de fé, não é? Agora, você imagina Abraão, que a única certeza que ele tinha uma palavra que foi revelada, uma palavra que lhe foi dada. E quer queira, quer não, gente, tem uma coisa que é padrão na nossa vida. O ser humano procura estabilidade, não é verdade? E procura algo que dê sustento e conforto para você. Isso é do ser humano, é uma tendência nossa. Agora, Abraão, já idoso, sai da sua pátria, sai da sua terra, pega a sua esposa, tudo que tinha, e vai à procura dessa promessa de Deus. Aí que está o grande ponto. Quando nós entendemos que existe uma promessa sobre nós, a gente vai para o cumprimento dela. Mas entenda, sobre cada um de nós estão as promessas de Deus, sobre todos nós. A grande questão é que uma coisa é a promessa sobre nós, outra coisa é eu acessá-la. E para acessar, é só quem passa pela prova. E a prova não é algo que Deus coloca, não é algo que Deus... Tem um povo que acha que é assim, não é verdade? Que acha que, né? Deus está um dia lá, entediado. Aí olha para você e fala: não, está muito feliz a vida dele, não, né? Então eu vou dar um problema para ele. Assim não, ele nem precisa que problema surja, não é? Enfim, nem precisa que ele acompanhe isso onde for. Não, gente. A prova, gente, é as situações concretas que a gente vive. E a todo momento, como nós lemos na quarta-feira de cinzas, está diante de mim e de você o bem e o mal, a água e o fogo. Você estende a mão para onde você quiser. Só que passar pela prova te dá acesso à bênção. Não passar pela prova, além de não te dar acesso à bênção, te faz você retroceder. Como diz São João da Cruz, na vida em Deus ninguém para no caminho. Ou você vai para frente ou você vai para trás, não tem parada. Então a grande questão é: como é que eu tenho experimentado Deus no concreto da minha vida, nas provas que têm sido apresentadas? Porque olha, a vida concreta, gente, tem problema, sim ou não? Não tem uma hora que você olha para Deus e fala: nossa, Senhor, é tanta batalha que eu acho que o Senhor está me confundindo com São Miguel. Tanta coisa acontece, uma atrás da outra, na verdade. Situação que acontece, tem dia que, enfim, vai surgindo coisa, mas essa é a ocasião no que o seu coração é provado. E quando você passa pela prova e você caminha nele, aí que vem o acesso. Abraão não caminhou pela visão,
pela visão todos nós caminhamos. Caminhar pela fé, que aí que está o grande desafio, que daí vai mostrar se nós acreditamos ou não. E por mais que seja doloroso, difícil, Deus não vai fazer por você aquilo que é para você fazer. É por isso que eu costumo dizer até nos atendimentos: não fique escutando muito o sentimento não, gente. O sentimento por si só, ele só serve para diagnóstico, para saber como você está, não o que você vai fazer. Porque se a gente for fazer tudo que sente, tudo que pensa, imagina quanta bobeira que a gente não faz. Isso somos todos nós. A grande questão é: quem é que nos movimenta? É a fé ou são os meus instintos? Sabe o que a experiência que nós fazemos a cada Santa Missa? Deus pega a nossa cabeça e levanta, que aí você para de olhar só para as coisas pontuais que têm acontecido. E gente, o que mais falta para a gente é isso. É uma visão não a longo prazo, no sentido de um projeto que você organiza, mas uma visão a longo prazo, de saber em quem eu tenho semeado. Ou eu semeio em Deus, ou eu semeio no mundo, na carne. E a carne, ela perece. Agora, aquilo que semeamos em Deus dá vida eterna. Mas é preciso entender que tem que ter uma parte que nós temos que fazer, não tem como. E muitas vezes, aqui, na verdade, na maioria das vezes, fazer aquilo que Deus espera da gente vai custar caro para a gente no primeiro momento, mas depois é a garantia da sua providência sobre a nossa vida. Isso acontece, repito, gente, com todos nós. E agora vai da gente, a quem a gente vai responder e qual atitude a gente vai tomar. A todo tempo ali. E Deus, Ele espera que a gente viva aquilo que eu tenho dito para vocês: o lugar mais seguro para você morar é dentro do propósito de Deus. E às vezes vai ter momento que você não quer fazer. Gente, vamos ser sinceros, Jesus pede umas coisas muito difíceis, não é? Perdoar é fácil, sim ou não? Tem uns perdão que é, mas tem uns ali que você, na verdade, ainda mais você que é casado aí, sua esposa tem uma memória boa, é ou não é? Ela lembra com precisão de detalhe. O perdão é esse desafio, gente. E o perdão, ele é um processo, mas ele implica uma atitude, não de dizer que o que a pessoa fez está certo, de não conviver com isso, não carregar isso no coração. Mas não é fácil não, gente. E o perdão, isso que é mais exigente, ele é para todos. Ele é para os inimigos, ele é para os amigos, ele é para todos. Essa que é o grande desafio. Mas aí que está. Você pode não perdoar, sim ou não? Pode, não pode? Mas e o fardo que você carrega a vida inteira por causa disso? Agora, o perdão, ele pode te machucar muito na hora, pode doer, mas depois ele te cura. Com Deus tudo é assim, gente. Tudo começa de um jeito, é difícil, mas depois a coisa vai engrenando. É que nem, por exemplo, no Evangelho, quando a gente lê e fala, eles subiram no Monte Tabor, a gente imagina que é uma caminhada parecidinha ali, né? Que eu fiz ontem, hein? Estão achando que não. 10 quilômetros, quase morri, mas fiz. Agora, chegou uma hora que eu falava: Senhor. E o Carlinho comigo querendo rezar. Falei: Carlinho, ou eu rezo ou eu ando, não dá pra, né? Gordo reza. Não saía Ave Maria. Falei: Nossa Senhora vai entender, vai rezar no coração mesmo. É ou não é? A gente imagina que é um trajeto desse. Ô, gente, o Monte Tabor, eu tive a graça de estar lá em 2022. Você vai subindo assim, ó. Aí na hora que eu vi que estava subindo, eu falei, eram umas ruas estreitinhas assim, bem estreita. Aí no caminho eu pensava: se isso aqui cair, não dá nem tempo de, só fala: Senhor, tem misericórdia, e vai a ponto, tem que ir mesmo, porque é alto. Então você imagina uma coisa, quando Jesus escolhe esses três, gente, é a subida de horas, talvez já falando besteira, mas até dia, para chegar no topo do monte. O que está passando na sua vida hoje de luta, de penitência, de dificuldade, é a subida na montanha. Mas uma hora nós vamos chegar na montanha e Jesus vai estar transfigurado. Aí começa um outro estágio. Quando a gente entende que Ele é Deus, Ele vai mudar as nossas concepções. Porque, por exemplo, quando aparece Moisés e Elias, Moisés representa as leis, Elias os profetas. E portanto, o que está dizendo? Que em Jesus se cumpre a lei e os profetas. É Deus dizendo: olha, aquilo que vocês esperavam a vida inteira está aqui, ó. É Ele.
e eles viram transfigurados. Só que olha a cabeça de Pedro. Quando Pedro vê aquilo, ele acorda, ele fica entusiasmado. Você imagina, você vê Moisés e Elias. Pedro fala, estou sonhando e não é verdade. Jesus ele conversando, ele fala, vamos fazer 3 tendas. Você percebe que ele não fala tenda para eles, porque ele fala, nós não tomamos o mesmo patamar de vocês. Faz uma tenda para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias, e eles de fora. Mas ao mesmo tempo que eles colocam de fora, eles nivelam Jesus com Moisés e Elias. 3 tendas. E é por isso que a nuvem desce e diz, não, esse aqui é meu filho amado, escuta ele. É ele que vocês têm que ouvir. Ele que é o Senhor, ele que é Deus. E muitas vezes nós caminhamos na mesma compreensão de Pedro, Tiago e João. Nós até achamos que Jesus é importante, mas nós nivelamos Jesus com todas as circunstâncias e realidades da nossa vida. Ele não tem tanta importância assim. Você quer saber a importância que Jesus tem para você? Não olha tanto o que você está disposto a fazer. Porque no geral, gente, o nosso povo, eu tenho por mim isso. Tem gente que é um pouco mais pessimista, mas eu acho que no geral o povo é melhor do que ruim, no sentido de bondade, de fazer as coisas. Eu vejo, por exemplo, aqui hoje está tendo a campanha, né, da fraternidade, está falando de moradia. Na paróquia, quantos anos atrás, não sei se vocês lembram, nós reformamos uma casa ali, lembra? E nem tinha campanha assim, o pessoal ajudou, a paróquia foi junto. Aí todo mundo se movimenta no geral. Eu sei que tem gente que é ruim, né? Tem gente que sabe, tem um povo aí que nasceu para caprichar no mal mesmo e ele segue assim. Mas no geral, a gente está disposto a fazer. Mesmo a pessoa que não tem tanta fé, ela vem ajudar nas coisas. Eu vejo aqui sempre, quando o pessoal se dispõe. O grande desafio, gente, é o que você está disposto a renunciar. Aí que está o ponto. A renúncia, ela dói em função da escolha, mas é a escolha que justifica a renúncia. Se eu não estou disposto a renunciar a mim mesmo, muitas vezes, e viver aquilo que Deus espera, Deus não é um ser mimado que vai praguejar na sua vida, mas eu vou colher os frutos disso na minha história. Sabe qual é o problema, gente? É que tem coisa que você perde que não volta às vezes. Deus, ele restitui. Mas Santo Agostinho dizia, eu tenho medo da graça que passa, e eu não percebi. E eu não estou falando de pecado, não estou falando de erro, eu estou falando de atitude. O sim frutifica, o não também frutifica. A grande questão da liturgia de hoje é o seguinte: será que vocês já me enxergaram como Jesus transfigurado, que é Deus, que é Senhor, que tem que ser referência para a sua vida, para a sua história, para a maneira como você vive, o seu estado de vida? Já você casado, solteiro, padre, bispo, papa? Será que Jesus, ele é esse centro? Porque um versículo que ele passa despercebido aqui é que depois que a nuvem sobe, Jesus pede para o povo levantar. Que você imagina o medo que não estava. Você não ia ter medo, gente? Imagina a vozona de Deus como deve ser. Os trovãozão falando, você treme na base. Eles assustaram, mas Jesus levanta e diz que ficou somente, sumiu a nuvem e ficaram eles e somente Jesus. Essa quaresma, eu tenho certeza que você tem se esforçado. Tem ou não tem? Tem, né? Sim ou não? Dá até medo de perguntar, né? Espero. E nessa quaresma você está fazendo alguma penitência, certamente. Essa penitência, o sofrimento simples que seja, ele vai nos lembrar que, no final das contas, o que dizer meu povo, no frigir dos ovos, só permanece Jesus. Pode perceber na sua vida. E por nós não entendermos isso, nós vamos tratando Deus como utilidade. Porque, gente, a maioria das pessoas, não estou julgando, porque eu acho que são os caminhos que Deus traz, você pode perceber, nós buscamos mais a Deus quando as coisas estão ruins do que quando as coisas estão boas. Então a gente coloca Deus no lugar de utilidade. Enquanto Ele serve para resolver o meu problema, eu procuro. Depois que o problema está resolvido, eu vou viver a vida que eu acho que é feliz, que é realizada. Aí que está o grande problema. Entenda uma coisa: não há realização fora dele. Não há. Padre, mais um pessoa, um motivo, influência. Não tem. Você pode olhar. É uma questão de... Eu nunca esqueço de dar esse exemplo quando estava na teologia. Tem um autor que ele pega uma obra de um autor que até é ateu, que é o... Agora não lembro do francês. Que ele diz o seguinte: ele estuda a capacidade que o ser humano tem de, estando num caminho, ou seja, de um caminho que você assumiu, você retroceder e assumir outro caminho de existência.
E trabalha isso, e ele trabalha uma coisa muito óbvia: cada caminho é um caminho. Não tem como você seguir dois. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro, em tudo na sua vida. E ele diz o seguinte: e como é que a gente pondera como é que tem que ser a nossa vida? Olha para os que passaram antes de você. Tem um padre da igreja que diz que nós precisamos ser como anões sobre os ombros de gigantes, os gigantes da fé. Abraão, os padres da igreja, os santos, as pessoas de referência que nós temos. Olhando para a vida deles, nós conseguimos identificar as consequências, identificar aquilo que nós temos que fazer. Por mais que seja uma movimentação na fé, na história mesmo das pessoas, nós vamos vendo padrões. Então, antes de tomar qualquer decisão, em tempo de quaresma, antes de viver qualquer situação, pergunta o que Deus quer para você. Porque o maior erro nosso é esse: a gente bola um projeto e chega a Deus e fala assim: abençoa aí. Eu não pedi para você fazer isso, você fez o que você quis, não é verdade? Então a grande questão é: o que Deus espera de mim, de você? A verdadeira realização está aí. E você pode perceber, Deus vai conduzindo a gente. Mesmo que algumas portas se fecham, vai acontecendo, vai tendo problema, vai tendo circunstância, vai ter momento que você parece que Deus te abandonou, que você não está escutando mais nada, as coisas vão acontecendo. Mas se você mora dentro do propósito, a providência de Deus vem, gente. E vem de onde você menos espera e de quem você menos espera. Mas ela não cabe no jeitinho brasileiro que a gente faz. Não, ou vem ou não vem. Não tem caminho. Ou você vai ou não vai. Não tem uma terceira opção. Nem na física é possível, não é verdade? Ou é quente ou é frio. O morno já não é frio. Ou a gente vai para um lado ou vai para o outro. Por isso, no dia de hoje, eu faço essa experiência. Porque, e assim o padre já vai encerrando. A minha preocupação é que, quando eu falo que eu vou encerrando, o povo já até fala assim: graças a Deus. O grande problema, que eu tenho um pouco de receio, é os católicos de alta performance em alguns tempos. Tenho falado para vocês bastante disso. Por exemplo, só para dar um exemplo, quem está aqui rezando o rosário com o Frei, levanta a mão. Frei Gilson, uma benção, reza para mim, Ave Maria. Tem um povo que me marca, eu não estou nem no rosário lá, marco lá, vamos embora, né? Eu acordo que eu venho para a missa das 5h30, né, para ver quantas pessoas tem, eu gosto do Frei. Mas tem um povo que eles rezam com o Frei na quaresma, depois só vai lembrar de terço só em agosto, na quaresma de São Miguel. Aí esquece, é férias, né? Férias religiosas. Aí faz um monte de penitência e fica um intervalo entre excessos. Enquanto você não fizer algo na sua vida, sabendo que é o princípio que Deus espera e o empenho que você tem que ter, vai perder o sentido das coisas, gente. Então olha a sua penitência, sem querer te deixar em crise. O que ela vai melhorar em você? Pelo amor de Deus, não para não, faz a sua penitência. Que tem uma pessoa que fala: o padre falou que não está melhorando, eu vou parar, os preguiçosos, né? O que ela vai mudar na sua vida? Aquilo que você está deixando de comer ou de beber, de fazer, ele é um intervalo. Você vai fazer que nem um amigo meu que hoje é padre, espero que ele tenha superado isso. Fazer quaresma de chocolate. Mas tudo o chocolate que ele ganhava, ele guardava. Mas no dia da Páscoa saía espinha até no fio do cabelo. Talvez você está rindo que você está fazendo isso, né? Não, está guardando lá. Mas é um intervalo entre excessos. Entendeu? Estou falando que você tem que parar de consumir chocolate, não é isso. A grande questão é: se não der um fruto de moderação, se der um fruto de vida nova, se der um fruto de um católico melhor, vai para frente, gente. Essa é a experiência que a gente tem que fazer hoje. Amém? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, peça para o Senhor a sua graça. Fala com Deus de verdade hoje. Sabe, às vezes a gente humaniza tanto Deus que a gente acha que pode esconder as coisas dele, que ele não está sabendo. Deus está vendo seu coração hoje. Independente se esteja triste, feliz, confuso, só olha para ele. Tem hora na vida que nós temos que pedir ajuda para Jesus. Aliás, toda hora precisamos pedir ajuda para ele. Mas tem hora que nem mesmo a gente entende a gente mesmo. O passo na fé que o Senhor espera de nós é um passo que não está relacionado aos sentimentos, mas uma decisão. Por exemplo, nesse tempo de quaresma, o que você tem feito pelos mais necessitados? O que a gente tem feito?
Como é que a gente vai reverter, de repente, essas penitências, essas abstinências, de maneira concreta na vida das pessoas? Porque a experiência de fé redimensiona tudo, nos faz olhar tudo na perspectiva de Cristo. Amém? Fiquemos em pé.